grande plano. Em primeiro lugar, queria agradecer-lhe o facto de ter aceitado este convite para dar-nos uma entrevista e queria que me dissesse quem é que é o engenheiro Fernando Sebastião. O engenheiro Fernando Sebastião é desde há 4 anos o presidente do Instituto Politécnico de Viseu. Foi durante 9 anos presidente da Escola de Tecnologia de Viseu. Antes disso tinha estado 10 anos na comissão instaladora da escola. Sou de formação de base engenheiro eletrotécnico, mas de facto a minha atividade ao longo da maior parte da minha vida tem sido ligada ao ensino, e em particular ao ensino superior. Pode dizer-me de onde é que é natural, quais é que são as principais coisas que gosta de fazer além do ensino? Eu sou natural de Mortágua, fiz a minha formação, parte da licenciatura em Coimbra, estudei ainda também no ensino secundário, fiz parte também da formação em Coimbra, numa altura em que não havia ensino secundário em todos os concelhos, como acontece hoje, felizmente, mas naquela altura só podíamos frequentar o liceu até ao atual 9º ano, naquela altura o 5º ano. Fui obrigado a ir para Coimbra com 15 anos, fora da família, sozinho, num quarto alugado. Foi uma experiência que fica para a vida, em termos de autonomia. As funções que eu tenho obrigam-me a uma dedicação a tempo inteiro à instituição. De facto, há coisas que eu gosto de fazer, como, por exemplo, jogar ténis, que já não o faço há uma série de tempo, tenho dificuldade em marcar, muitas vezes tenho marcações feitas e depois tenho que adiar por compromissos assumidos, tudo isso. Eu gosto de ir ao cinema, não vou quando desejava. De facto, este tipo de responsabilidades limita-nos muito em relação à nossa vida pessoal. Como é que foi chegar à presidência do Instituto Politécnico de Viseu? Fez-se caminhando, foi um processo. Eu, ao longo do tempo da minha vida, costumo dizer que as coisas me vão acontecendo. Acabei o curso em 1981, numa altura em que a situação do país também era bastante complicada. Tínhamos tido há 2 anos atrás a intervenção da FMI, tivemos passado 2 anos novamente a intervenção da FMI, havia uma taxa de desemprego muito elevada, como há hoje, porventura, dificuldades de encontrar esse emprego, candidatei-me a tudo que eram anúncios de jornais, e tinha uma limitação que hoje felizmente não se tem, que era ter a tropa por cumprir, que eu tinha pedido o adiamento do serviço militar para concluir o curso, e depois podia ser chamado a seguir ou eventualmente passar à reserva. Estive ali durante quase 2 anos sem saber o que é que me ia acontecer em relação à situação militar. Acabei por começar a dar aulas no ensino secundário. Nessa altura havia falta de professores, portanto era relativamente fácil nós conseguimos ter colocações no ensino. Mais tarde fui convidado e durante 5 anos e meio fui vereador da Câmara de Mortágua. Mais tarde fui convidado para integrar a Comissão Escoladora da Escola Superior de Tecnologia, que estava a iniciar. Vim para aí, foi nessa altura então que vim para cá. Quando acabou a regime de instalação, os diretores do departamento da escola juntaram-se e vieram-me convidar para ser o presidente da escola. Entenderam que deveria candidatar-me, o primeiro presidente eleito da Escola Superior de Tecnologia, e a minha vinda para o Instituto foi um pouco semelhante. Foi também um movimento que se foi gerando dentro do próprio Instituto, e eu acabei por ser eleito com cerca de 80% dos votos, com o apoio que tinha da maioria das pessoas, alunos e funcionários do Instituto. O que é que pensa da educação atualmente? Nós atualmente estamos a atravessar um período muitíssimo difícil. Acho que pior do que aconteceu nessa altura de 83. Temos tido muitas dificuldades em termos financeiros. Nós tivemos nos últimos 3 anos tivemos um corte que se aproxima dos 7 milhões de euros do orçamento, o que torna muito difícil assegurar a execução orçamental e obriga-nos, já não há gorduras que aguentem. Se houver mais cortes a seguir a este, não é possível aguentar. Depois, vivemos numa situação em que as dificuldades económicas retiram os alunos das escolas.
Portanto, o número de candidatos ao ensino superior tem vindo a ser reduzido nos últimos tempos. Por um lado, também é verdade que há uma redução da taxa de natalidade, mas, por outro lado, também há um aumento da frequência no ensino superior que pode compensar isso. De qualquer modo, as dificuldades económicas, certamente, não é difícil concluir que, certamente, há pessoas que gostariam de estudar e que acabam por não estudar. Há pessoas que gostariam de entrar no mestrado e não têm dinheiro para pagar as propinas. E, portanto, isso tem implicações nas instituições, tem implicações na qualificação dos próprios portugueses, e isso reflete-se nas instituições de ensino superior, que, tendo autonomia financeira, vivem muito das receitas geradas também, com projetos, com trabalhos que fazem, mas fundamentalmente das propinas dos alunos. Havendo menos alunos, a situação ainda se agrava mais. E agora que as propinas vão aumentar, como é que pensa que fica a situação dos alunos? Não vão aumentar. Essa informação que às vezes circula não é feita com o rigor que eu acho que devia ser. As propinas, atualmente, o valor delas ronda os 1.000 euros. E aquilo que tem, o valor máximo da propina, porque existe, a propina tem um valor mínimo e um valor máximo. O valor máximo anda na ordem dos 1.000 euros e foi atualizado recentemente com a taxa de inflação. Mas não é obrigatório as instituições aplicarem esse valor máximo. Nós, no nosso caso, atualmente, o valor da propina é 900 euros e nós temos tentado evitar aumentar mais do que isto, porque achamos que isso vai trazer prejuízos muito grandes para os alunos. Se eventualmente continuar a haver os cortes orçamentais sem limite, aí não teremos outra alternativa senão aumentar também mais o valor das propinas. Mas, por enquanto, é a nossa intenção, de algum modo, ajudá-los não aumentando as propinas. Tem conhecimento, no caso do Instituto Politécnico de Viseu, de alunos que tenham desistido do curso a meio da formação por causa dos valores da educação, do aumento dos valores da educação? Nós temos alguns números. Isto é muito difícil de saber a real taxa de abandono, e isso normalmente verifica-se só no final dos anos. Mas há um indicador que nós temos que é fácil de utilizar, que é anulações de matrícula. Os alunos, se não anularem a matrícula, ficam com as propinas em dívida, mesmo abandonando o ano todo. Se eles anularem a matrícula até final de janeiro de cada ano, só tem que pagar 50% das propinas. E na comparação das anulações de matrícula nos anos anteriores, não se verifica uma diferença muito grande. Portanto, eu diria que quando onde nós notamos que possa haver impacto da parte do abandono por causa da questão financeira, será a nível das candidaturas, eventualmente das matrículas no ano seguinte. Nota-se que, de facto, nós este ano tivemos 1.800 alunos, foram menos 150 que no ano passado. Nota-se alguma redução, de facto, efetivamente, na parte no acesso, quer às licenciaturas, quer aos mestrados. Quais são os planos ou projetos do IPV para combater essa dificuldade de acesso ao ensino superior e de fazer com que os alunos se mantenham na escola? Os alunos que tenham dificuldades económicas têm direito à bolsa de estudo. E, portanto, em princípio, isso é uma salvaguarda que lhes permite, mesmo tendo dificuldades, que possam estudar. Os maiores problemas colocam-se quando os alunos reprovam e, acima de reprovações, perdem a bolsa, e nessa altura é que já têm dificuldades em continuar. Portanto, um aluno que seja aplicado, que não tenha grandes percalços no seu percurso, em princípio tem condições para tirar o curso. Tinha algumas metas quando entrou para a presidência do Instituto Politécnico de Viseu. Quais é que são as principais, quais é que já estão a ser garantidas e quais é que são mais difíceis de implementar? Uma preocupação grande que eu tinha prendia-se com questões de qualidade e da qualificação do corpo docente. Nós tínhamos, na altura, julgo que não chegava a 20% de doutores, num corpo docente da ordem das 400 pessoas, e temos tido e o Instituto, desde o início do meu mandato, que criámos um plano de formação, no sentido de que todas as pessoas que quisessem, desde que a formação que eles optassem fosse adequada àquilo que eram as necessidades dos cursos que nós tínhamos em funcionamento, tinham o apoio
uma bolsa do Instituto para concluir o doutoramento, designadamente ao nível do pagamento das propinas, que é um valor relativamente elevado, e inclusive com uma verba que lhes permite poder participar em atividades científicas, deslocações a congressos científicos, tudo isso, e tem sido apoiado. Nós estamos a apoiar 151 professores. Atualmente já temos cerca de 35% do corpo docente de doutorado e prevemos, dentro de 2, 3 anos, chegar aos 76%, globalmente. Os requisitos para ser universidade é 50% de corpo docente de doutorado. Portanto, ficamos com uma qualificação do corpo docente ao nível das outras instituições de ensino superior do país. Esta foi uma grande aposta porque, de facto, é por aqui que nós temos que nos afirmar. A concorrência entre as instituições é cada vez maior e nós temos que nos afirmar por este tipo de indicadores. Outra aposta que nós temos tido, embora isso já seja algo que o Instituto faz há muito tempo, é procurar o mais possível fazer um reforço com a comunidade. Ligações com as empresas, projetos em colaboração com as empresas, formação dos nossos alunos nas empresas através da realização de estágios profissionais. É algo que temos vindo a incrementar ao longo deste tempo e que temos tido neste período algumas limitações, precisamente por os professores estarem a fazer formação, têm que dar as suas aulas e terem que fazer doutoramento, que os ocupa grande parte do tempo e, portanto, às vezes nem sempre dão a resposta que a gente gostava que dessem em termos dessa ligação à comunidade. Mas isto também é uma coisa passageira, dentro de 2, 3 anos está resolvido e à medida que as pessoas vão tendo doutoramento vão ficando mais libertas para esse tipo de atividades. Qual é que é a principal mais-valia do Instituto Politécnico de Viseu para o tecido empresarial e para o crescimento económico desta região? Eu acho que o Instituto Politécnico de Viseu, como eu disse, está bem integrado em termos da cidade e com uma ligação boa com as empresas, tem tido um papel fundamental no desenvolvimento da região de Viseu. Nós temos milhares de diplomados que trabalham em empresas da região. E, de maneira geral, há um nível de satisfação elevado por parte dos empresários. E esse é o nosso objetivo, é a formação de quadros superiores necessários às empresas e aos serviços da região, que na altura em que o Instituto foi criado tinha muitas carências a este nível. Eu estou convencido que o impacto que o Politécnico tem na cidade de Viseu, de algum modo, contribuiu para aquele aumento da população que foi inédito a nível das cidades do interior que Viseu teve nos últimos censos. Há muita gente que frequenta o Instituto que é de Viseu, mas há muita gente que é fora de Viseu. A cidade tem boas condições, a cidade é uma cidade agradável, tem qualidade de vida e há muita gente que, se conseguir arranjar emprego aqui ou perto ou à volta de Viseu, tem tendência para fazer a sua vida cá e fica cá. Portanto, tem contribuído muito para a fixação de quadros aqui na nossa região. O que é que mudou desde há 4 anos até à atualidade? Neste momento, o que mudou fundamentalmente foi a crise. Quer dizer, a crise agravou-se com uma velocidade que era impensável nos últimos tempos. E que muitas vezes leva a que as pessoas questionem. Quer dizer, o nível de desemprego tem sido crescente, como é sabido, ao nível da população jovem também, e às vezes o meu receio é que as pessoas possam pensar que vale a pena estudar. Estudar para quê? Para emigrar depois de ter um curso superior? De qualquer modo, as estatísticas dizem-nos que, havendo a população jovem desempregada com um número bastante elevado, quem tem mais qualificação arranja emprego mais facilmente do que quem não tem. Ou seja, ainda continua a valer a pena apostar numa formação superior. As pessoas têm que estar preparadas, porventura, para eventualmente poderem não trabalhar na área propriamente de formação do curso. Mas quando tiram um curso superior, ganha-se um conjunto de competências transversais que podem ser depois utilizadas da maioria dessas formas e, portanto, as pessoas têm mais competências para poder exercer outro tipo de atividades. E depois podem eventualmente fazer uma formação mais tarde noutras áreas, fazer um mestrado, fazer um MBA, outra coisa qualquer que os habilite para poderem adaptar-se à realidade e à área e ao tipo de trabalho que estão a desenvolver.